Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Pérez, educadora financeira previdenciária. E o assunto hoje é: Patrícia, eu sei que tomei posse antes de 2003, um amigo, alguém me falou que a melhor coisa é eu nem analisar minha migração. Será que você está certo? Vamos hoje debater sobre isso? Se realmente essa afirmação, para quem é antigo, para quem tem integridade, a migração só deve ser analisada para os novos? Quem deve migrar é só quem está na média? Será que essas afirmações são corretas? E é nisso que nós vamos falar. Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque ontem, novamente, eu dando um curso, uma pessoa colocou lá no chat: eu sei que eu que tomei posse de 2003, não compensa migrar. E essa afirmação, muitas vezes, não é verdadeira. E eu vou dar aqui alguns exemplos desses anos todos, já são vários, mas são muitos anos atendendo a análise de migração. E eu vou aqui falar por quais os casos que pessoas que são da integralidade, que tomaram posse até 2003, compensou a migração. Caso número 1. Imagina que você tomou posse no serviço público muito cedo e você estava naquela regra, quase se aposentando. Lembra que você ia trabalhar um ano a mais para diminuir um ano na tua idade? E de repente agora você viu que você vai ter que ficar lá, vamos dizer, um homem estava com 53 anos e daí ia aposentar com 56. E agora você viu, não tem regra para antes disso. A regra que tem é se aposentar homem com 60, no mínimo mulher com 57. Então o que acontece? Que é a regra do pedágio 100%. Você já tinha o tempo de contribuição, só está te faltando a idade agora. Você estava na linha do gol e infelizmente essa regra acabou. O que você teria que ver? Bom, já que eu vou ter que ficar contribuindo aqui mais 7 anos para se aposentar pelo mesmo valor da integralidade, tendo o mesmo desconto na Previdência, no meu contra-cheque, e se nesses anos todos eu acumular, nesses 7 anos, eu acumular em outro investimento, se eu migrar, ficar até o teto, mais o meu benefício especial, mais a FUNPRESP, qual que é a conta que dá de um lado e qual que é a conta que dá do outro? Essa conta você tem que fazer, com os tributos de cada lado. Lembrando que o imposto de renda na simulação da FUNPRESP, lá aparece o imposto de renda de 10%. Só que quem for contribuir menos anos, lembrando que na FUNPRESP tem que contribuir no mínimo 5 anos para ter direito a participar do plano. Então, primeiro, você teria que contribuir no mínimo 5 anos. E segundo, com 5 anos começar a receber, você não vai pagar imposto de renda só de 10%. O imposto de renda vai ser um pouco maior. Mas isso são cálculos que você tem que simular. Então, o que eu quero deixar aqui? Se você vai contribuir mais anos, será que vale a pena eu diversificar meus investimentos? Será que o resultado, já que eu vou ter que ter essa contribuição e eu migrar e eu contribuir uma parte para o regime próprio, fazer investimento, qual que seria o resultado disso aí? Já que eu vou ter, do lado de cá, eu tenho o mesmo valor da aposentadoria, que é meu salário bruto, né, com a integralidade, tirando a previdência acima do teto e tirando o imposto de renda. Então você tem que fazer essa comparação. E eu quero deixar aqui já alertas que eu explico nas consultorias. Se você tem esperança, alguma esperança, de que o artigo 35 da emenda constitucional 103 seja revogado, seja declarado inconstitucional, que você vai poder voltar a ter acesso das emendas constitucional 41, 45, 47, aquelas emendas que foram revogadas, se você tem alguma esperança nisso, de ter essa liminar, de que o STF julgue que isso aí foi inconstitucional, o que aconteceu na reforma, você não pode migrar. Porque se você migrar, você vai ir para uma regra de previdência complementar. E essa regra não existe integralidade. Não existem as regras transitórias. Entendeu? Então, aí já fica um alerta. Mesmo que compense o cálculo da migração. Mas você tem aquela esperança lá no íntimo. Uma esperança entre você e Deus. De que isso aí seja declarado inconstitucional, você fica onde você está. Segundo caso, de que as pessoas analisam e muitas vezes dá uma vantagem para pessoas antigas. Às vezes, o teu benefício especial hoje já dá praticamente o valor do teu final de carreira. Aí você teria mais o teto. E detalhe, sobre o benefício especial, você tem que aplicar a tributação dele. Então, por exemplo, esses dias atrás eu fiz uma análise de um analista e fiz de uma magistrada. Ambos os casos. O benefício especial estava muito próximo, ou se não estava até mais, que o valor de final de carreira. E sobre esse benefício especial vai ter apenas imposto de renda. Se ele se aposentar um magistrado, se aposentar pelo subsídio, ou um analista se aposentar pelo vencimento dele, aquele valor acima do teto vai ter previdência e mais imposto de renda. Então, às vezes, as pessoas... Porque tem pessoas, gente, que estão contribuindo, estão no serviço público por opção há muito tempo, há muitos anos. Então, o benefício especial dele dá alto por vários motivos.
Primeiro, o motivo é que ele já contribuiu por muitos anos, então o cálculo dele quando faz a devolução do benefício especial dá muito próximo do coeficiente 1, se não daria até mais que 1, e daí ele é limitado a 1, então essa pessoa tem um benefício especial alto. E outro caso de pessoas que têm benefício especial alto são as pessoas antigas, que só os antigos têm isso, só você que fala que não compensa migrar. Você às vezes tem no teu contra-cheque um VPNI, você tem um quinto incorporado. São valores que muitas vezes não estão sendo atualizados, não estão sendo corrigidos e sempre estão em discussão se vai cair ou não. Quando você faz análise de benefício especial, esses valores que foram contribuídos legalmente no passado, esses valores vão ser atualizados pelo IPCA. E esses valores vão compor a média do teu benefício especial. E depois, quando você migra, esse quinto incorporado, esse VPNI incorporado, ele vai se transformar em BE. Depois de aposentado, esse valor vai continuar todos os anos sendo corrigido, todos os anos atualizado pelo NPC, e acaba a discussão se cai ou não cai do teu contra-cheque. Tá certo? Então, temos mais isso. Então, nós temos as pessoas antigas que têm benefício especial alto. E o benefício especial alto está muito próximo do seu vencimento final. E quando a gente aplica o cálculo sobre ele de apenas a contribuição do imposto de renda e não aplica a previdência, a vantagem dá muito grande. Terceiro caso, que eu também já fiz esse tipo de consultoria. A pessoa faz a simulação dela. Então, na aposentadoria dela, ela não compensa. O líquido dela, por exemplo, às vezes, onde ela está na integralidade, dá um valor líquido, às vezes R$2.000 a mais do que se ela migrar. Beleza, até aí tudo bem. Então, se for analisar unicamente por ela, o valor da aposentadoria não compensa. Compensa ela ficar onde ela está. Qual que é o caso que muitas vezes as pessoas falam assim, que compensaria? Eu já atendi pessoas que ela já recebe uma pensão por morte. Ela já tem uma pensão por morte de um militar ou uma pensão por morte civil. E o que acontece depois da reforma da Previdência, no artigo 24? O acúmulo da pensão da aposentadoria. E quando um dos teus benefícios você migrou, você protegeu. Então vamos dar aqui um exemplo prático. Imagina que uma pessoa ela tem uma aposentadoria, um analista, de 20 mil. E ela já recebe hoje uma pensão de 15. Um exemplo. Então o que acontece? Enquanto ela está trabalhando, ela está toda feliz, porque ela recebe 20 mil bruto e ela recebe 15 mil bruto. Tem uma renda composta para ela de 35 mil. No dia, que seria o mais feliz para a vida dela, que seria a aposentadoria dela, ela descobre que ela vai ter que escolher o benefício de maior valor e o outro benefício vai ser aplicado ao artigo 24, que é aquele artigo que fala que a primeira faixa do salário mínimo fica com 100%, a segunda faixa 60%, a terceira faixa 40%, a quarta faixa 20%. E o problema do artigo 24, a diferença entre o valor do benefício não escolhido e a aplicação dos 4 salários mínimos, que hoje daria 4.800 e pouco, essa diferença seria aplicada só 10%. Então vamos aqui ao exemplo de uma pessoa. Qual que seria esse exemplo? Então a pessoa tem uma aposentadoria de 20, que ela escolheu de 20, e ela daí fala assim, não, eu quero o 20, não quero o 15. O 15 vai ser escalonado. Então o 15 vai virar 1.200 da primeira faixa, 700 e pouco da segunda faixa, 400 e pouco da terceira faixa de salário mínimo, porque é os 20% dos 40% do salário mínimo, 20% da quarta faixa do salário mínimo, que é 20% de 1.212, e daí vai pegar, você imagina que já foram 4 salários mínimos, tá? Então, os 15 mil que a pessoa, que é a pensão, então imagina os 15 mil, a gente vai usar os primeiros 4 salários mínimos em faixa, então 1.200, 1.200, 1.200, 1.200. Cada faixa de 1.200 vai receber um percentual. Apenas os primeiros 1.200 que é 100%. Ou seja, eu já usei dos 15 mil da pensão, eu já usei 4.848, que é os quatro salários mínimos. Eu vou pegar os 15 e vou diminuir os 4 salários mínimos que eu já usei. Sobre essa diferença, sobre esses 10 mil e pouco que faltam, eu vou aplicar 10%, ou seja, vai ficar só R$1.000, 1.000 e pouco sobrando. Então, o que acontece, gente, no final das contas? A gente vai ter uma aposentadoria de 20 e uma pensão de... Não consigo fazer a conta de cabeça, mas aqui eu vou colocar no vídeo a conta exata, que vai sobrar da pensão escalonada. E daí no final, gente, o que vai acontecer? Essa renda dela, que era 20 trabalhando e 15 de pensão, 35, olha o quanto cai. Então muitas vezes a pessoa, para proteger esse impacto orçamentário da pensão, o que você pode fazer? Um dos benefícios, migrar. No caso dessa minha cliente, um dos benefícios não tinha como migrar, porque ela já estava recebendo a pensão.
Então, ela só podia migrar o qual? A aposentadoria dela. E quando a gente fez as contas, que a aposentadoria dela, em vez de continuar sendo 20, passar a ser o teto e mais o BE, porque o BE não tem aplicação do artigo 24. Aí nós vimos o seguinte, vocês lembram que eu falei que a aposentadoria dela dava negativo, dava prejuízo, de 2 mil a menos. Mas quando eu aplicar, porque ela sabe, ela é dona da pensão. A pensão é dela, ela já tem, ela já recebe, ela já sabe o valor da pensão, inclusive. Quando a gente aplica no caso concreto dela e soma a aposentadoria e mais a pensão, e daí no caso a aposentadoria dela não é mais 20, a aposentadoria dela passou a ser 7.087, que é o valor do teto hoje, sobre os 7. Aí os 7 mil, ela vai falar assim, então eu não quero a minha aposentadoria, os 7 mil vai ser escalonado pela aplicação do artigo 24. Ela protegeu o BE dela e ainda nem vai aderir a FUNPRES, porque ela já vai aposentar. Daqui 2 anos ela aposenta, então ela não vai nem aderir a FUNPRES, porque ela não vai aderir a ficar 5 anos. Mas quando a gente soma o líquido da pensão, aplicados os tributos da pensão, mais a aposentadoria dela, com a aplicação do artigo 24, o BE que vai ficar protegido tendo só o imposto de renda, ela teve um ganho de R$ 3.200 a mais. Você entende, gente? Então, nós temos que fazer cálculos, porque cada pessoa é um caso. E eu sempre falo, no meu caso, a minha cliente estava fácil, porque ela já tinha a aposentadoria e a pensão. Mas eu atendo muitos casais de servidores. E quando você é casado com um servidor e ambos têm uma remuneração alta, é muito importante simular para ver se não compensa pelo menos migrar. Porque é exatamente isso. Quando um dos dois morrer, o que acontece? Infelizmente, esse artigo 24, essa letra E dele, essa aplicação da última faixa dos 10% da diferença, você vai perder muito se a remuneração for alta. Porque se você ganha 20 e está casado com alguém que a aposentadoria dela é 5, quando ela falece, o 5 vai aplicar a cota família, né? O 5 vezes 60%, R$3.500, beleza, o R$3.500 vai ser escalonado. Tá? Então, nós estamos falando do salário alto com salário baixo, que já está na faixa dos salários mínimos. Mas quando são duas pessoas, duas com salário de 20, uma com salário de magistrado, ou duas com salário de analista, são 2 salários altos, é muito importante analisar a migração para um dos casos. Para o quê? Para, no caso, quando aconteceu o acúmulo do artigo 24, a pessoa poder escolher um de menor benefício e ter o benefício especial protegido, porque o benefício especial daí não vai ter aplicabilidade do artigo 24 da Emenda Constitucional 103. Acho que eu falei bastante vantagens, não falei? Então, eu só quero isso. Não quero dizer que todo mundo na integralidade compensa migrar, não. Tá? Quer ver um caso que eu falo que não compensa migrar? A pessoa chega para mim, está lá toda analisando e ela, no meio da consultoria, ela fala assim, Patrícia, mas eu estou estudando para um concurso, eu sou técnico judiciário, estou estudando para um concurso da magistratura, quero ser membro. E a pessoa tomou posse em 2001, 2002, a pessoa tem um patrimônio. Por quê? Basta 5 anos no último cargo que você se aposenta, mas isso é um patrimônio para quem tomou posse na integralidade. Essa pessoa, mesmo que ela acumule, ela vai conseguir alcançar um salário de técnico, de final de carreira de técnico, um salário de magistrado, sendo que basta ela trabalhar alguns anos como magistrado, que ela vai poder se aposentar como magistrado? Claro que não, essa pessoa não pode migrar. E tem casos que a pessoa não tem, por exemplo, outro caso, pessoas que têm muito INSS e tomaram posse lá atrás. Se ela migra, esse INSS vai para a conta, porque agora é média de 100%. Antes a gente fazia média de 80%, geralmente o INSS caía fora da conta. Agora o INSS não cai mais. Então essa pessoa, se ela tem integralidade e ela tem INSS, claro que, INSS que eu digo depois de julho de 94, tá? Que é o INSS que conta, que é válido, que ele entra na conta. Essa pessoa também normalmente não vai compensar. Porque o INSS, na integralidade, ele fica protegido, mas na regra da média ele vai entrar na conta. Então, geralmente ele vai baixar o teto, ele vai baixar muito o valor do teto. Então, normalmente esses casos não compensam realmente migrar. Então, gente, o que eu quero deixar bem claro para vocês? A gente não tem, na migração, nós não temos regras. Não existe, olhe isso, se der isso, vai acontecer isso. Não. É uma composição. Você tem que olhar tributos, você tem que olhar a tua composição familiar, você tem que olhar o teu passado, se você tem muito INSS, se você não tem, qual a tua data de posse, se você contribuiu sobre CJ, sobre função lá atrás, onde era válido e agora não pode mais, mas você incorporou quintos, VPNIs. Então, são várias situações. Se você já recebe uma pensão, se você já tem um cálculo de uma pensão, então tudo isso impacta a realidade para você analisar. Eu quero só deixar claro com esse vídeo que quem é da integralidade também pode valer a pena a migração. Que caia por terra essa afirmação de que as pessoas falam. Quem é da integralidade não vale a pena. Quem tomou posse até 2003 nunca vale a pena migrar. Tá certo? Porque eu já fiz muitas orientações de pessoas que realmente era para onde a migração, porque era muito mais vantajoso. E lembrando que quando você migra também, você abre mão da integralidade,
você vai passar a ter todos os anos o teu teto e o teu BE corrigidos pelo INPC, coisa que muitas vezes na integralidade a gente não sabe quando a gente vai ter aumento. Isso não quer dizer que a integralidade, você ficando no regime próprio, você não tem a opção de se aposentar pela média, tá bom? Que eu já falei isso em outros vídeos. Quem é da integralidade pode também se aposentar pela média total e ter todo ano o INPC atualizado na sua remuneração. Mas são N vantagens que a gente tem para quem é da integralidade também migrar. Um forte abraço. Vamos fazer boas escolhas. A medida provisória está vigente.